Ó, atenção, entrevista exclusiva que você só vê aqui no nosso Balanço Geral, hein? Nós conversamos com a mãe que perdeu 2 filhos assassinados de forma cruel e bárbara aqui em Londrina. O Hanan, morto em 2019, na Praça Rocha Pombo, um caso que ganhou repercussão nacional. E o Rian, que foi morto 1 ano atrás. O corpo dele foi encontrado com requintes de crueldade, amarrado inclusive no rio Tibagi. A mãe não tinha falado até então, mas ela aceitou falar com o repórter Wesley Lemos. Foi uma entrevista, Wesley, cercada de muita emoção e de uma mulher que deve sentir todos os dias a dor da perda dupla de 2 filhos que foram assassinados. Na casa da Sônia, o quarto dos filhos ainda está intacto. Ela não mexeu nos pertences dos filhos, como ficaram, ainda estão por lá. Inclusive, eram os únicos filhos da Sônia, que infelizmente foram mortos de uma forma tão brutal. Agora ficou o neto, uma criança de 1 ano e 4 meses, que é filho do Rian. O Rian foi morto em Ibiporã no ano passado. O crime completa 1 ano amanhã e essa é a primeira vez que a Sônia concede uma entrevista depois do assassinato do segundo filho. Foi difícil convencê-la a falar, mas ela confiou no jornalismo aqui da RIC TV, confiou no trabalho do Balanço Geral, até porque, o caso está caindo no esquecimento. Esse é o sentimento da família. Então a família pede por justiça, pede que a polícia continue com as investigações para encontrar quem foram os responsáveis pela morte do Rian Pablo, ele que morreu com apenas 20 anos. Na volta da reportagem, nós vamos também ouvir o delegado Vitor Dutra de Oliveira, que é de Ibiporã, e ele atualiza como estão as investigações 1 ano depois do crime. Mas antes, a reportagem completa na tela do Balanço Geral com a entrevista emocionada da mãe do Hanan e do Rian. Vamos assistir. Difícil pra gente não ter uma resposta, não saber o porquê que fizeram isso com ele, né? É difícil demais. E amanhã faz 1 ano e parece que foi ontem, sabe? Então, assim, é muito difícil. O desespero é de uma mãe que perdeu os 2 únicos filhos de uma forma trágica e cruel. Os irmãos Hanan e Rian foram brutalmente assassinados no intervalo de apenas 3 anos. Com exclusividade, ela fala pela primeira vez depois do segundo crime. Como tem sido esse ano para você? Difícil. Vivendo um dia de cada vez. Porque a morte deles foi muito próxima uma da outra. Os 2 nasceram no mesmo mês, faziam aniversário no mesmo mês e os 2 morreram no mesmo mês. Com 1 semana, 15 dias de diferença. Assim como foi no nascimento deles 15 dias, na morte também. Então é muito dolorido. Demais. Um dos crimes segue sem solução. Outubro do ano passado, o corpo de Rian Pablo Silva, de 20 anos, foi encontrado no rio Tibagi, perto de uma estrada rural de Ibiporã. As mãos algemadas e uma fita enrolada na cabeça levantaram a suspeita que ele tenha sido torturado. Você teve conhecimento se ele estava envolvido com algo de errado? Você desconfia o porquê fizeram isso com ele? O porquê fizeram isso com ele, a gente não faz ideia. A gente acha que pode ser que ele estava no local errado, na hora errada, com a pessoa errada, né? E meu filho, ele foi usuário, mas assim, ele não era aquele drogado, sabe? Não caiu no mundo das drogas, como falaram. Ele não caiu no mundo das drogas, mas ele era usuário. E a gente sabia quando ele usava, e não era sempre. Ele era o tempo todo normal, ele trabalhava, ele ficava com a gente em casa, ele ia ver o filho dele. Tinha alguma ameaça contra ele? Você imagina que pode ter ligação com tráfico de drogas ou não? Não, ameaças não tinha. Porque eu e o meu filho, a gente era muito amigo mesmo.
Ele falava tudo para mim, a gente conversava, ele não tinha ameaça, ele nunca falou nada. A Polícia Civil ouviu os familiares e amigos de Rian, mas até o momento não apresentou um principal suspeito. Eu espero uma solução, espero que seja rápido, porque para uma mãe é muito difícil, sabe? Saber que o filho foi assassinado da forma brutal que ele foi e ninguém fala nada, entendeu? Ninguém diz nada. A última vez que eu entrei em contato com a delegacia, eles falaram que estava em segredo de justiça e que o caso já tinha ido para o Ministério Público. Você acredita que a morte do Rian pode ter relação com a morte do Hanan? Ou é algo que você descarta totalmente? Você acredita que não existe essa possibilidade? Não, eu acho que não existe possibilidade de ligação da morte dos dois. Hanan Silva foi executado em outubro de 2019. O crime aconteceu aqui, na Praça Rocha Pombo, em pleno centro de Londrina. O jovem de 21 anos sonhava em ser jornalista, trabalhava como atendente em um cinema da cidade e voltava do trabalho na madrugada do crime. Laudos do ML comprovaram que ele foi estrangulado com um cordão de uma mochila. Ele era muito querido, muito querido por todos. Ele era, até hoje, tem pessoas que vêm falar comigo e falam, olha, ele era muito educado, ele era muito simpático, né? Então, assim, no trabalho dele, eu fui lá conversar com algumas pessoas, né? E todo mundo adorava ele demais. Imagens de câmeras de segurança revelam o exato momento do ataque. Fernando Ignácio de Andrade, também de 21 anos, foi preso e confessou o crime poucos dias depois. Em 2020, foi condenado por latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Fernando cumpre a pena de 20 anos de prisão em um complexo médico penal, já que foi considerado semi-imputável. Na verdade, eu não concordo, né? Porque apesar de falarem que ele estava drogado, ele falar que ele tinha acabado de fumar, que ele estava loucão, que ele estava doidão, mas eu acho que para você chegar numa via de fato de um assassinato, eu acho que você está ciente do que você está fazendo, né? Então, assim, eu não concordei, eu fiquei revoltada, né, por terem cancelado esse julgamento dele e dizer que agora ele vai para o júri popular. Então, assim, a gente está na espera de que a justiça seja feita, de que ele pague por isso que ele fez. Para você, a justiça ainda não foi feita? Não, para mim a justiça ainda não foi feita. Na época, diante da repercussão, o crime chocou toda a região norte do Paraná. Rian chegou a prestar depoimento ao delegado sobre a morte do irmão, sem imaginar que o seu fim seria parecido. Como mãe é chocante, sabe? Já é difícil. A morte, do jeito que foi feita, do jeito que aconteceu. Com o outro foi pior ainda. Mas eu tinha esse medo. Eu sempre falei para ele, Rian, pelo amor de Deus, toma muito cuidado. Até hoje, eu não saio sozinha de medo, né? Então, para mim, como mãe, é muito difícil ver 2 filhos assassinados da forma que foram. Sônia espera que os responsáveis pela morte de Rian sejam encontrados e que o caso não fique no esquecimento. Eu espero que quem fez isso com ele, que seja encontrado, que pague pelo que fez. A única coisa que eu quero é que a justiça seja feita. Não daria para imaginar a dor que essa mãe sente, né? De perder os 2 filhos assassinados a sangue frio, de forma covarde e cruel, como foram os 2 casos. No caso do Hanan, até o assassino está preso, está condenado, vai pagar pelo crime. Mas o filho não volta. E no caso do Rian, o que mais choca a mãe é não saber, não entender o que de fato aconteceu. Existem inúmeras perguntas sem resposta que ela não consegue entender. O fato do filho ter sido assassinado, jogado no rio da forma como foi. Hoje pela manhã nós fomos até Ibiporã conversar com o delegado Vitor Dutra de Oliveira. O que ele fala sobre a investigação do caso do Rian? Como é que estão as investigações? Tem suspeito? Alguém pode ser preso nesse caso? Veja aí o que diz o delegado sobre essa situação.
Logo após notícias desse assassinato, foi feita uma busca e apreensão na residência de uma pessoa que seria suspeita desse crime, né? Foi recolhido diversos materiais, cartões de memória, pendrive, celulares, inclusive essa residência tinha câmeras de segurança, computadores que foram apreendidos, foram encaminhados para a perícia, que não, esse farto material que foi apreendido acabou que não dando tempo ainda até o momento de fazer essa análise pericial completa, por isso que esse inquérito ainda está tramitando. O inquérito, grande parte dele está sob sigilo, mas a gente vem dando andamento ao inquérito para que a gente possa estabelecer a autoria do crime. Alguns detalhes do caso eu não posso adiantar, né, para evitar que se atrapalhe a investigação, mas o que eu posso falar é que o inquérito está em andamento e que a gente pode, a qualquer momento, fazer a conclusão do caso. Doutor, seria apenas um suspeito ou pode ter outras pessoas envolvidas? Veja, pelas circunstâncias do crime ali, acredito que tenha mais de um envolvido, né? A forma que ele foi, inclusive, desovado ali, porque provavelmente o local que foi encontrado o corpo ali é um local de desova, né, do corpo. O homicídio provavelmente ocorreu, inclusive, na cidade de Londrina, né, e o corpo só apenas foi desovado ali na cidade de Biporã. Alguém já foi ouvido, doutor? Quais foram as versões? Foram ouvidos familiares dele, foram ouvidos algumas testemunhas que durante o inquérito foi possível identificar, né, mas como eu te falei, o que está mais demorando na conclusão do caso é essas perícias, né, foi, como eu disse, diversos pendrives, diversos computadores, câmeras de segurança. Então, a análise desse material exige um certo tempo para que a gente possa tentar identificar arquivos ali que possam ajudar nas investigações e trazer o máximo de provas ali para que a gente possa estabelecer a autoria do crime. Acho que a entrevista com o delegado traz um pouquinho de alento para a mãe, em saber que a polícia não desistiu do caso. Pessoas continuam sendo ouvidas, a análise de pendrives, de câmeras de segurança, de computadores que podem levar dados. Há informações. Qual é o motivo para essa morte tão bárbara? Acerto do mundo do crime? Dívidas? Tudo isso a polícia tem que checar. Então a polícia não desistiu desse caso ainda. Mais um para a delegacia investigar. O delegado acredita que ele foi morto em Londrina e o corpo dele foi desovado lá no Rio Tibagi, entre Biporã e Jataizinho.